nosso estudo dessa noite. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas o verso de número 14. Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 14. Os irmãos encontraram? Em Êxodo, capítulo 20, verso de número 14. Como é apenas um versículo, vamos ler todos juntos esse versículo, o versículo de número 14. Vamos lá? A uma só voz. Não adulterarás. Bem curto, né? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, te rendemos graças mais uma vez por tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que temos de aprender dela. Rogamos ao Senhor que o Senhor possa iluminar nossa mente e trazer auxílio e compreensão ao nosso coração, de tal maneira que saiamos daqui, ó Deus, aprendendo mais da tua palavra, não somente ouvindo, mas também praticando. Que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, mas também que o Senhor possa nos ajudar a praticar aquilo que nós ouvimos dia após dia aqui nesse lugar. Seja conosco, nos abençoe pelo teu Espírito Santo. É assim, Deus, que nós te oramos e por tudo te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos visto uma depravação total das famílias, em muitos casos, nos nossos dias, principalmente nessa área familiar, principalmente nesse âmbito de casamento. Temos visto um aumento no número de divórcios, seja o número de divórcio entre não cristãos e um aumento também no número de divórcio entre crentes. Nós temos percebido isso e tem nos assustado ao perceber que a família diariamente tem sido atacada, seja nos nossos filhos, seja em nosso casamento, tem sido atacada de maneira pesada em nossos dias e em nossa sociedade. E esse texto, certamente, o verso 14, seria um daqueles textos que, se a raça humana pudesse retirar desses 10 mandamentos, o primeiro mandamento que a humanidade desejaria tirar seria esse: não adulterarás. Porque, se nós percebermos, esse é o fundamento de todos os demais mandamentos. Nós devemos adorar somente a Deus, sem ser através de imagens, guardando o dia do Senhor, e isso deve ser diário em nossas vidas. Mas esse mandamento, não adulterarás, ele deve ser corriqueiro, todos os dias. Perceba, nós vimos a primeira tábua da lei, dos 4 primeiros mandamentos, que é relacionados ao culto ao Senhor. Então, no culto ao Senhor, nós não podemos adorar a outros deuses, nós não podemos adorar a Deus por meio ou através de imagens. No culto ao Senhor, nós devemos reservar e guardar um dia exclusivo para isso, para essa reflexão que nós temos do Senhor, da sua obra, da sua pessoa, bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas aí vem a segunda lei, a segunda tábua da lei, que nós já vimos que começa com um honrar pai e mãe. E esse mandamento do não adulterarás, ele tem sido pervertido em nossos dias. Porque certamente, se eu perguntasse aos irmãos o que você entende por não adulterarás, certamente você iria aplicar isso somente aos casados. Mas vai muito além do que somente aos casados. Por exemplo, eu queria já iniciar o nosso estudo trazendo a pergunta do nosso Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos documentos de fé, na pergunta de número 138. E eu queria estudar nessa noite com base nessa pergunta de número 138. A pergunta é a seguinte: quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Lembrando que nós estamos no 7º
E a pergunta é justamente, quais os deveres exigidos no sétimo mandamento? A resposta é longa, eu dividi ela em duas partes, e os irmãos vão perceber que nessas duas partes, eu grifei algumas partes que são persuasivas ao nosso estudo nessa noite. Então, a primeira parte, a resposta diz o seguinte, dá para ver aí de trás? Tranquilo? Pronto. Diz o seguinte, a primeira parte da resposta do nosso catecismo maior. Os deveres exigidos no sétimo mandamento são... Qual a resposta? De nós mesmos e dos outros. Essa é a primeira parte, tá certo? Os irmãos percebem que tem algumas porções grifadas aí, que é justamente os detalhes que nós vamos analisar nessa noite. Em primeiro lugar, que nosso documento de fé, o Catecismo Maior de Westminster, diz, em relação aos deveres exigidos no sétimo mandamento, é a castidade no corpo, na mente, afeições, palavras e comportamentos. Esse é o primeiro ponto. Castidade, ou seja, reclusão, ou seja, direcionamento, ou seja, santidade. É interessante porque o nosso catecismo, ele fala em primeiro lugar da nossa santidade no corpo, na mente, nas afeições, que são os sentimentos, nas palavras e também no comportamento. E é com base nisso que eu queria agora convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias, lá em Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 8. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Apenas o verso de número 8. Filipenses 4, verso de número 8. Nós vamos, nesse primeiro momento, percorrer a Bíblia. Vamos analisar o que a Bíblia tem a nos dizer, porque nós entendemos que a Bíblia é a base. Nós não somos guiados pela cultura ao nosso redor, certo? Nós não somos guiados por achismo ou por aquilo que os homens dizem. Nós somos guiados pela base, e a base é a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Todos acharam? Vamos ler todos juntos a uma só voz. Finalmente... Se algum... Esse é o primeiro ponto. Percebe que eu deixei aí de propósito, que a nossa confissão, o nosso catecismo maior, ele não está superior à palavra de Deus. O catecismo diz que os deveres exigidos no sétimo mandamento, em primeiro lugar, é a castidade no corpo, na mente. E Paulo vai advertir isso aos membros da igreja de Filipos, que o nosso pensamento deve ser ocupado por tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, os irmãos acompanham aí na leitura do texto, justo, o que vem depois? Amável, em outras versões, puro, não é? Amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, qual é a ordem? Vosso pensamento. Seja isso o que deve ocupar o nosso pensamento. E tem até uma música, né, um louvor que nós cantamos aqui na igreja, que é justamente esse texto de Filipenses capítulo 4. Nós devemos preencher a nossa mente, não com coisas deploráveis, ou com pecados que são particularmente confrontados pela palavra do Senhor, principalmente nesse sétimo mandamento, que é não adulterarás. O nosso documento de fé, ele começa dizendo que seja independentemente, se você é casado ou se você é solteiro, o que deve ocupar a nossa mente seja aquilo que está fundamentado na palavra de Deus. O que fugir disso é pecado.
e é quebrar a lei do nosso Deus. Mas há um outro texto, castidade da mente, eu queria que os irmãos abrissem agora novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa primeira parte, vamos vasculhar alguns textos para entendermos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao verso de número 7. Castidade da mente. Vou pedir ao presbítero Cícero para abrir Romanos, capítulo 12, ganhar um pouquinho de tempo, verso de número 1 e o verso de número 2. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao verso de número 7. Primeiro ponto, castidade no corpo. Paulo vai advertir sobre isso. Vou pedir ao presbítero Cícero para ler primeiro, e depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses, que é a castidade da mente, nas afeições, nas palavras e no comportamento. Romanos 12, 1 e 2. Que apresenteis o vosso corpo ao Senhor como culto racional. E transformai-vos pela renovação, aí vem o segundo ponto, da vossa mente. O nosso corpo deve ser dedicado ao Senhor como um culto racional, e a nossa mente deve também ser dedicada ao Senhor como um culto racional. Ou seja, meus irmãos e irmãs, qual é o ponto aqui? Toda a nossa vida, todo o nosso ser deve ser um culto ao Senhor. Todos os dias. Percebe que essa segunda tábua da lei, ele não se refere especificadamente ao culto que nós falamos na primeira tábua, mas sim em todos os dias das nossas vidas. A nossa vida por completo, ela deve ser um culto ao Senhor. Isso quer dizer que o nosso culto não se encerra quando o pastor impetra a bênção apostólica. Pode se encerrar aqui, na comunhão, na comunidade dos irmãos, mas o nosso culto deve ser diário, constante. Nós devemos consagrar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso desejo, que ele vai dizer ali, as nossas afeições, as nossas palavras e o nosso comportamento. Agora vem o segundo texto que eu pedi para os irmãos abrir, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3 ao verso de número 7. No versículo 3, Paulo começa dizendo o seguinte: pois esta é a vontade de Deus. E tem muita gente correndo atrás de saber qual é a vontade de Deus, não é? A Bíblia já diz qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não precisamos de novidades. Nós não precisamos, meus irmãos, que Deus revele para nós a sua vontade, porque Ele já revelou a sua vontade na sua palavra. E esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Até aqui, primeiro ponto. A vossa santificação. De que maneira? Que vos abstenhais, que abandonais a prostituição. E é interessante porque essa palavra prostituição no grego é a palavra porneia, de onde se origina a nossa palavra no português pornografia. Olha como nós quebramos o 7º mandamento, não adulterarás. De pronto, Paulo vai dizer, a vontade de Deus é essa para vocês, que vocês sejam santos. De que maneira? Em primeiro lugar, que vocês abandonem, abstenham-se da prostituição, da porneia, da pornografia. E nós temos visto, meus irmãos, o meio evangélico, o tanto de caso de crentes envolvidos em pornografia e quebrando o 7º mandamento. Ele deseja alguém que não é dele.
Deseja algo com alguém que não é dele. Segundo lugar, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o quê? Santificação e honra. Olha, a mente, os irmãos estão entendendo? Prostituição, porneia, na mente, através dos olhos, daquilo que você vê, que leva a sua mente a você desejar quem não é seu e o que não é seu, prostituição. Segundo lugar, a vossa santificação, de que maneira? Reservando o seu corpo em santidade e honra. Terceiro lugar, verso 5. Não com o quê? De lascívia. Como fazem quem? Que não conhecem a Deus. Perceba, essa palavra é para quem conhece a Deus, mas que está agindo como quem não conhece a Deus. E esse tipo de pessoa que diz que conhece a Deus e pratica tais pecados, quebrando o sétimo mandamento, ele é indesculpável perante Deus. Não com desejo. Não é mais a atitude da porneia, da prostituição, não é mais a atitude do corpo em si, mas é o desejo que brota no seu coração. É algo profundo do seu ser, da qual ninguém vê e nenhum homem sabe. O único que sabe é Deus. É aquele tipo de pecado oculto que você deseja. Mas Paulo continua dizendo, verso 6 e o verso número 7. E que nesta matéria, ou seja, de tudo isso que está acontecendo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo de número 7. O que diz aí, irmãos? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Santificação. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E talvez você ainda possa pensar, principalmente aqueles que estão solteiros, né? Ah, mas esse não adulterarás é somente para os casados. Não, meus irmãos, isso abrange toda a nossa vida. Casados, mas também solteiros. Segundo lugar, segunda parte da pergunta 138. Dá para ler aí? Tranquilo? Eu vou ler daqui, os irmãos vão acompanhando, tá certo? Segunda parte diz o seguinte, é a mesma resposta, tá certo? Eu divido em duas partes. A segunda parte diz o seguinte, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. Perceba o outro ponto que eu marquei aí. A modéstia no vestuário. Eu vou tratar sobre isso, tá certo? O casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Terceiro e último lugar, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Primeiro ponto, esse segundo slide. A resposta vai dizer que nós devemos ter vigilância sobre os nossos olhos, sobre o que nós vemos. Lembra que quando Eva comeu do fruto e deu a Adão, a serpente demonstrou qual era o fruto? E diz o texto lá em Gênesis capítulo 3 que Eva viu e desejou em seu coração.
E quando o nosso catecismo vai dizer que nós devemos ser vigilantes sobre os olhos, é justamente sobre esse ponto. Porque Eva caiu porque viu e desejou em seu coração. Via de regra, o que acontece no adultério entre casais, entre o casamento, um dos cônjuges vê alguém que não é o seu cônjuge e ele deseja ter aquele ou aquela que não é o seu cônjuge. Por isso que ele vai pontuar essa afirmação. Nós devemos vigiar os nossos olhos. O que nós temos visto, o que nós temos atentado, o que nós temos desejado. Mas há um outro ponto que ele fala aí, que é sobre a modéstia no vestuário. Vou perguntar rapidamente aqui às irmãs. Uma mulher sabe se vestir bem, não sabe? E ela sabe quando ela está se vestindo para chamar a atenção, não sabe? Sim ou não? Abra a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 9 e o verso de número 10. Modéstia no vestuário. Verso 9 e o verso 10. Paulo diz o seguinte: da mesma sorte que as... Eu vou pedir para as irmãs ler. Está mais certo, né? Vamos lá, as irmãs. Todas juntas de uma só vez. Da mesma... Porém, pergunta às mulheres, o que significa se ataviar ou se vestir com modéstia e bom senso? Uma de cada vez. Sem chamar a atenção. Via de regra, meus irmãos, o que nós temos visto em meio dos crentes, principalmente nesse âmbito que é o vestir com modéstia, são crentes que não sabem se vestir decentemente. Ia chegar nesse ponto aí, mas ambos, né? Que não sabe se vestir decentemente. Que se veste para chamar a atenção para o seu corpo. Quando na verdade a mulher, e aqui pegando já o gancho do presbítero, vocês já adiantou, quando na verdade o corpo do homem deve ser mostrado somente à sua esposa. E o corpo da mulher deve ser mostrado somente a quem? Ao esposo. Enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto a mulher não casa, e enquanto o homem também não se casa, ele deve se vestir como? Com modéstia e... Modéstia aí? A irmã da Jo tinha falado. Bom senso. Com modéstia e bom senso. Meus irmãos, é uma vergonha. E é no meio cristão, tá certo? No meio dos crentes. Mulheres jovens que se vestem para mostrar o corpo. E homens também. Pegando o ponto, que era esse ponto que eu ia falar. Para mostrar o corpo. Mulher que se veste mal. Não é que ela vai se vestir feia. Há uma distinção entre feia e se vestir mal. Tá certo? Há uma distinção.
Tem gente que se veste bem, mas não se veste com modéstia. Roupa de marca, de grife, mas é para chamar a atenção no corpo. Não é esse o ponto. O ponto que Paulo nos chama a atenção é que tanto mulheres como homens, nós devemos chamar a atenção para quem? Para Deus. Inclusive em nosso modo de se vestir. E perceba, isso não é legalismo. Você não se veste bem para ser salvo. Você se veste bem porque você é salvo em Cristo Jesus. E Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz. Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e nós nos vestimos iguais ao mundo, qual é a diferença que nós temos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Esse é um grande erro, principalmente dos jovens. Vou tratar sobre os jovens. Esse é um grande erro dos jovens, que olha apenas a aparência, seja da moça, seja do rapaz, e se encanta pela aparência. E como o presbítero Cícero pontuou, não somente mulheres que se vestem mal, mas nós temos homens também, que colocam aquela calça tipo sertanejo, vem para o culto. Ou a camisa apertadinha, né? Para mostrar que fez academia, para chamar a atenção para o corpo. Quando na realidade nós deveríamos chamar a atenção para Deus. Assim como João Batista, né? Nós falamos tanto, enfatizamos tanto, João Batista, e precisamos aprender com João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, mas quando nós vestimos, dizemos que convém que eu cresça, que eu apareça, que eu seja vista ou visto. E aqui, eu queria trazer alguns princípios. Tem muita coisa para a gente ver hoje, mas princípios bem rápidos. Porque esses princípios cabem para o namoro, ou para um futuro namoro. Aqueles que estão namorando, noivos, ou que certamente um dia irão namorar. Queria trazer alguns princípios, para não correr no erro de quebrar esse 7º mandamento. Primeiro princípio: crente não namora com descrente. Crente não namora com descrente. Meus irmãos, não existe namoro missionário. Os irmãos já ouviram esse linguajar? Namoro missionário. O que significa um namoro missionário? Eu vou namorar com uma pessoa, com um rapaz ou com uma moça não crente, ela não é crente, ou ele não é crente, mas eu vou namorar com ele e eu vou trazê-lo para a igreja. Agora entenderam? É um namoro missionário. Olha as palavras, né? Namoro missionário. Eu vou namorar com um descrente porque ele vai se converter. Quando na verdade acontece via de regra ao contrário. E talvez você possa levantar a mão e dizer: pastor, mas eu conheço pessoas que namoraram com descrente e agora o descrente é crente. Certo, eu também conheço pessoas assim, mas eu conheço uma quantidade maior de pessoas que começaram um relacionamento com descrente e hoje estão fora da igreja. Lembra de Sansão? Só para a gente ilustrar isso aqui, esse ponto aqui. Lembra de Sansão, que desejou ter um relacionamento com uma filha dos filisteus, mesmo a contragosto dos pais. Quando os pais disseram: mas Sansão, não tem nenhuma moça aqui no meio do povo de Deus. E Sansão bateu o pé e disse: não, mas eu quero a filha dos filisteus. E depois bateu o pé e disse: agora eu quero Dalila. E nós sabemos qual é o fim, não é? Qual foi o fim de Sansão? Tragédia total. Em primeiro lugar, crente não namora descrente. Alguma pergunta? Tem aqui? Algum comentário? Desespero? Os jovens entenderam aí? Sim. Sim, eu conheço também. Pessoas que namoraram com descrentes,
mesmo sabendo que era errado, porque a Bíblia diz que é errado, e a gente vai ver aqui, acho que eu coloquei o texto por aqui, mas é 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai chegar lá. Eu conheço pessoas também que namoraram com descrentes, e hoje o descrente está na igreja. Mas o número de pessoas que namoraram descrentes e hoje estão no mundo é muito maior do que a quantidade de pessoas que namoraram com descrente e o descrente está na igreja, servindo ao Senhor. É. Isso. Perfeito. Isso cabe a quem instruir os filhos? Aos pais. Diga lá, minha irmã Luz. Ele era o quê, minha irmã? Ele era o quê? Não vi, não. Era um quê? Era um gato. Entendi. Certo. Entendi. Por quê? Olha o ponto que a irmã Luz. Por quê? Porque muitas vezes os jovens estão interessados apenas no que vê. Lembra do ponto aí? Olha o primeiro ponto que está lá marcado, lá em cima. A vigilância dos olhos. Ou sobre os olhos. É um outro ponto é um princípio que eu vou trazer aqui, tá certo? Primeiro princípio, saiu, é fácil. Uma pessoa trouxe uma ilustração que eu achei interessante em relação ao namoro de crente com descrente. Imagine que o crente está em cima de uma mesa e o descrente está embaixo da mesa. É mais fácil quem está em cima puxar a pessoa que está embaixo para subir, ou quem está embaixo derrubar a pessoa que está em cima? Qual é o mais fácil? Derrubar quem está em cima. Eu gostei dessa ilustração. Isso, para subir. E é arriscado de que ele puxa para subir a pessoa que está embaixo e ele mesmo cair. Ao que a outra pessoa está lutando para puxar ele para baixo. É isso que acontece no namoro do descrente com o crente. Segundo princípio, e esse daqui tem sido negligenciado. O namoro do crente envolve os pais e a liderança da igreja local. Segundo princípio do namoro de crente, tá certo? O namoro de crente envolve os pais e a liderança da igreja local. E aqui eu não me refiro a abuso eclesiástico, do tipo, pastor, eu estou interessado em uma moça, queria namorar com ela, e o pastor, não, você não vai namorar, você vai namorar com quem eu quiser. Não, isso aí já é abuso, tá certo? Você chegar para o pastor, estou namorando, e o pastor, desfaça esse namoro agora, porque eu não gostei do rapaz, eu não quero que você namore com ele. Isso é abuso eclesiástico, eu não estou falando em relação a isso. O que eu me refiro é em relação ao acompanhamento desse namoro. Esse namoro deve ser acompanhado pelos pais e deve ser acompanhado pela liderança da igreja local. E mais uma vez uma aplicação aos jovens. Ouça o conselho dos seus pais. Ouça o conselho dos seus pais. Acontecia isso muito no Antigo Testamento. Os irmãos lembram, por exemplo, de Rebeca, quando casou com o filho de Abraão. Lembra que foi Abraão quem enviou o seu servo para escolher uma esposa para seu filho? Acontecia muito no Antigo Testamento. Eram os pais quem escolhiam a esposa para casar com seus filhos. E hoje acontece ainda lá no Oriente. Acontece ainda hoje, naquela região lá do Oriente. Os pais que chegam com a noiva e dizem, você vai casar com essa moça. Não, mas eu não quero. Não, mas eu sou seu pai e eu quero que você case com ela. Isso acontece ainda nos nossos dias. E isso é um abuso. E não é esse o ponto. Tá
certo? Também não é o ponto do abuso eclesiástico do pastor decidir que agora com quem você vai casar. O ponto desse segundo princípio é que o namoro do crente deve ser acompanhado, em primeiro lugar, pelos pais e, em segundo lugar, pela liderança da igreja local. Os pais acompanham naquilo que tange ao cuidado com os dois, com o namoro dos dois, para que seja um namoro decente, um namoro que tenha testemunho, e a liderança da igreja local acompanha a vida espiritual dos dois, para que eles cresçam juntos na graça e na palavra, no conhecimento de Cristo Jesus. Segundo princípio, namoro do crente deve ser acompanhado pelos pais e pela liderança da igreja local. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Terceiro princípio. Bem rapidinho aqui. Terceiro lugar. Terceiro princípio. Crente, e esse tem sido outro negligenciado. Crente não namora por namorar. O crente namora com o objetivo de casar-se. Não existe test drive no namoro. E eu vou ser bem simples. Pastor, nós estamos nos conhecendo melhor. Não, você pode conhecer melhor ela na amizade. Você pode ser bons amigos e se conhecerem melhor. Mas o namoro, ele tem por objetivo principal o casamento. Se alguém quer ou namora uma outra pessoa e não tem o objetivo de casar com aquela pessoa, você está pecando. Porque você está enganando aquela outra pessoa. E você está se enganando a si mesmo. Por isso, não namore por causa da beleza somente. Porque a beleza passa. E o que fica é o caráter. Sim. Vai. Provérbios 31, verso 30, diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Como a irmã Lourdes trouxe o exemplo, né? Pastor, mas é um gato. Com o passar do tempo, esse gato vai envelhecer, não vai? Não vai ser aquele gato eternamente. Só o gato de íris, né? Que até hoje ainda está forte, vigoroso. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos falar sobre isso com os nossos jovens, para que eles não se enganem. Mas ela é tão bonita, pastor. Só tem um defeito, ela não é crente. Aí você está indo apenas pela aparência e não pelo caráter. E vai, com o tempo, levar você para longe da presença de Deus. Imaginemos aqui uma hipótese, hipotética. Um crente que namora com um descrente. No mês de junho, para onde o descrente quer ir? Para onde? Parque do Povo. Ele não teme ao Senhor, não é? Ele quer ir para lá. E a jovem, ou o jovem, com receio de que ele ou ela vá só, e encontre uma pessoa mais bonita do que ela, ou ele, vai junto. Olha o problema aí. Ao que nós temos do outro lado, um outro exemplo hipotético. É aquele rapaz que se encanta com a moça é crente, ele não é. O que ele faz? Ele começa a frequentar a igreja. Começa a vir aos cultos, faz até o discipulado, participa até do sacramento do batismo, participa da ceia, não é crente, ele só vê por causa da moça. É o lobo disfarçado de ovelha, não é? Ele está só de olho na ovelha.
Mas para alcançar a ovelha, ele tem que participar de toda essa liturgia. Passa pelo discipulado, batismo, para que ela se encante e diga, não, agora eu vou namorar com ele, porque agora ele é crente. Mas na verdade ele não se converteu. Ele não é a nova criatura. Ele é o mesmo lobo, só está em pele disfarçada. Sim o quê? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Deixa eu terminar os princípios aqui, tá certo? Quarto princípio. Quarto e último. E ainda tem alguns slides ali. Quarto e último princípio. Agora é para a igreja, de uma maneira geral. Não fique pressionando os jovens para namorar. Isso acontece demais, não é? Do tipo, vai namorar quando? Calma, está no namoro ainda. Aí o jovem está estudando, está procurando um emprego, está servindo ao Senhor. Lembra que quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer, eu queria que vocês fossem como eu, ou solteiro ou viúvo, mas Paulo vai dizer que os solteiros se dedicavam mais ao serviço do Senhor. Ele está lá dedicando ao Senhor. E vez por outra aparece o irmão, eita, vai ficar encalhado. Solta uma piadinha dessa. Vai namorar quando? Começa a namorar. Qual é a próxima pergunta? Vai casar quando? Aí casa. Aí depois que casa, a primeira pergunta é, quando vem o primeiro filho? E aí vem o primeiro filho. Qual é a segunda pergunta? Não é? Eu já ouvi muito isso aqui. Meus irmãos, nós não podemos pressionar os jovens para terem um relacionamento. Nós não podemos pressionar os nossos jovens para namorar. Porque, via de regra, quando isso acontece, essa pressão, o jovem é guiado pela pressão e acaba escolhendo errado. E depois que escolhe errado, sofre muito. Sofre muito. Meus irmãos, 4 princípios. Não sei se os irmãos vão guardar os 4 aí. Mas há alguma dúvida aqui? Nesses 4 princípios? Em primeiro lugar, não namore com descrente. Não pense que o seu namoro vai ser evangelístico. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Mas pastor, na igreja não tem, na quarta igreja não tem. Olhe que tem. Talvez você está procurando demais. Está esperando um modelo, né? Um Brad Pitt chegar na quarta igreja. Ah, pastor, agora finalmente, né? Chegou o Tom Cruise, o Angelina Jolie, né? Agora chegou. Jovens, orem. Orem. Ore, não seja pressionado, ore. Busque seus pais, busque a orientação dos seus pais, busque a orientação da liderança da igreja, ore, porque namoro é algo muito sério. Namoro, noivado, e o casamento é mais sério ainda. Quando você começa um relacionamento, é algo muito sério, e nós não podemos brincar com a outra pessoa. Vamos partir, vamos lá. Vamos seguir aqui. Passou? Passou? Pronto. Qual é o princípio? Gênesis capítulo 2, versículo 24. O que é que diz aí? Esse é o princípio fundamental da Bíblia. Deus fez um homem para uma, e Deus fez uma mulher para um homem. Por isso deixa o homem, olha que coisa séria. Deus não está dizendo assim, por isso deixa um menino, pai e mãe. Por quê? Porque o casamento é algo muito sério. Meus irmãos,
Os nossos jovens e nós como pais devemos ensinar aos nossos filhos que não se começa relacionamento sem maturidade. Você tem que ter maturidade para começar um namoro. Por isso, deixará o homem maduro, capaz, suficiente de sustentar a sua mulher. E isso vale para o namoro também. Às vezes o jovem, ele quer namorar, mas ele não tem condições de sustentar aquele namoro. Seja emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Vai sair com a namorada. Pai, me dá dinheiro porque eu vou sair com fulano para o shopping. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua menina. É isso que está aí? A sua mulher. Tanto o homem, o rapaz, tem que ter maturidade para começar um relacionamento, porque não é brincadeira, você não vai brincar, é algo sério. Quanto a moça também tem que ter maturidade. Ambos, os dois. Aí veio a queda. E com a queda, veio a quebra do princípio. Lembra que o princípio régio é de que um homem para uma mulher. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 4, verso 19. Lameque tomou para si quantas? 2 esposas. O nome de uma era Ada e a da outra chamava Zilá. Logo após a queda, né? Ainda está no comecinho da Bíblia, ainda está no livro de Gênesis. E o texto que nós vamos ver daqui a alguns domingos, 1 Samuel capítulo 1, verso de número 2. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zufi, efraimita. Se você está procurando nome para menino, tem isso aí, tem essa lista aí. Tinha ele quantas mulheres? 2. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Os irmãos estão vendo que por causa da queda do homem no pecado, houve a quebra do princípio original. Deus constituiu um matrimônio, uma aliança entre um homem e uma mulher. E aí veio o pecado, e o que o homem fez? Quebrou essa aliança constituída pelo próprio Deus. O homem agora tinha 2 mulheres. Poligamia. Um homem e 2 mulheres. Olhando para os nossos dias, é muito diferente? O que a sociedade secular tem ensinado? Principalmente novelas. Você casa hoje, e aí no casamento você traz o seu cônjuge. Ele não está dando atenção a você não? Então vá atrás de alguém que lhe dê atenção. Não é isso que ensina? Aí você trai o cônjuge, você desfaz o casamento, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, casa de novo, e aí não gostou, separa de novo e vai esse ciclo vicioso, igual o ciclo de Juízes. O povo estava adulterando contra o próprio Deus. Mas vamos continuar. Qual é o entendimento dos judeus em relação ao adultério? Judeus do período de Cristo, certo? Do período do segundo templo, do período de João Batista. O que eles interpretavam essa lei? Lembra que a lei é não adulterarás? Olha como os fariseus interpretavam essa lei. Se um homem mantém relações, e os irmãos entendem o que significa relações, com uma mulher que não seja ela casada ou noiva, não era considerado um adultério. A interpretação é o seguinte: o texto diz, não adulterarás. Como os fariseus interpretavam isso? Se um homem casado tivesse relações com outra mulher
que ela não fosse casada e ela não fosse noiva, isso não conjecturava como um adultério. Os irmãos entenderam? A interpretação dos judeus. Como Jesus interpretava? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 32. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, verso 27 ao verso 32. Lembrando mais uma vez que a interpretação dos judeus nesse contexto de Jesus é de que se um homem casado, é o homem que está casado, tá certo? Ele tem relações com uma mulher que não é casada e não é noiva, isso, na interpretação dos judeus, não conjectura como adultério. Mas olha o que Jesus diz. Verso 27. Ouviste o que foi dito? Qual é o mandamento? Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, fez o quê? Já adulterou com ela. O que Jesus está dizendo aqui é que o homem, ele não é melhor do que a mulher. Por que ele não é melhor do que a mulher? Lembra que no Evangelho escrito por João, capítulo 8, a partir do verso de número 3, uma mulher é pega em adultério. E lembra que os fariseus diziam o seguinte: mestre, a lei nos diz para apedrejá-la. E o que tu diz? E Jesus disse o seguinte: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira. Por quê? Porque na interpretação dos judeus, se uma mulher casada tivesse relações com um homem, mesmo que esse homem não fosse casado, e mesmo que esse homem não fosse noivo, para uma mulher isso conjecturava como adultério. Para um homem não. O homem poderia ter relações com mulheres, desde que elas não fossem casadas, desde que elas não fossem noivas. Isso não era adultério. Mas se fosse uma mulher, João capítulo 8, lá estavam os fariseus com a pedra nas mãos para apedrejá-la, aquela mulher. Aí Jesus coloca no mesmo limiar. Ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu digo a vocês, não é que Jesus aqui está modificando o mandamento. Jesus está interpretando de maneira verdadeira o mandamento. Os homens interpretavam de maneira errada. Cristo veio para dar a interpretação certa. E qual é a interpretação certa do sétimo mandamento? Não adulterarás. Se, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, perceba, não é o ato, como muitas vezes nós pensamos, interpretamos, não adulterarás, ou seja, não pratique a relação, mas vai além do ato. Se um homem olhar para uma mulher indecentemente e desejá-la no seu coração, ele já adulterou. Não é mais rígido? Porque nós pensávamos que adultério era só o ato. Mas Jesus está dizendo, é antes do ato. É você ver e desejar. Você já quebrou o sétimo mandamento. Aí Jesus disse o seguinte, continua dizendo o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Também te digo. Aí vem a pergunta da irmã Claudineide. Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, olha a interpretação certa, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em quê? Ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Em primeiro lugar, a interpretação que nós devemos ter aqui. Jesus não está dizendo, literalmente, que se o teu olho direito, no caso, se o teu olho te fizer pecar, você vai literalmente arrancar teu olho. Jesus não está dizendo isso. Nem se a tua mão te faz pecar, vai lá e arranca literalmente a tua mão. O que Jesus está dizendo aqui é se o teu bem precioso, que é a visão, que é o tato, te faz pecar, rejeita-o. Como assim, pastor? Se você vê aquele jovem ou aquela jovem bonita, um gato, mas não é crente, você vai segui-lo? Não. Por que você não vai segui-lo? Porque o que é mais precioso para você? Servir e obedecer ao Senhor ou obedecer o propósito do seu coração? Servir a quem? Ao Senhor. Mas pastor, era tão bonito. É. Mas por causa da obediência ao Senhor, você vai abrir mão daquela beleza. Segundo lugar, aquele que repudiar a sua mulher e dele carta de divórcio. Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, versículo 32, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto, ou seja, existe um ponto que é permitido o divórcio. Não é que é liberado o divórcio. Aqui há uma diferença. Não é, agora faça o que você quiser. Não. Exceto relações ilícitas. O que é relações ilícitas? O adultério. O adultério. Dar-se-lhe carta de repúdio. O que isso quer dizer? E aí eu vou pedir para que você abra ainda em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, verso de número 8. Mateus 19, verso 8. Respondeu-lhes Jesus aos fariseus, tá certo? O contexto aqui é dos fariseus interrogando a Jesus sobre o divórcio. Por que ocorre o divórcio? Lembra nesse ponto do adultério, tá certo? Quando tem adultério, Jesus diz, exceto por relações ilícitas, fora do casamento, que nós sabemos que é o adultério, mas por que acontece o divórcio? Verso 8, respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Por que existe o divórcio? No adultério, tá certo? No adultério. Por causa da dureza do coração. O que isso implica dizer? Que se for possível, com base bíblica, perdoe. E esse é o conselho que nós podemos dar a um caso que acontece, o adultério. Perdoe-lhe. Mas por causa da dureza do coração, a pessoa que sofreu o adultério, no caso que nós chamamos de vítima, né? Quem sofreu o adultério, por causa da dureza do coração, muitas das vezes não consegue perdoar.
não consegue perdoar. O que nós entendemos na questão do divórcio e novo casamento? Quem praticou o adultério não pode casar, porque foi ele quem adulterou. Não pode. Qual o exemplo, qual o testemunho que ele vai dar? Segundo lugar, e aqui nós entendemos um outro ponto. Questão de abandono do lar. O marido abandonou o lar, saiu do lar, saiu de casa. Não voltou mais, não deu satisfação, foi pelo mundo. E a mulher está sozinha criando os filhos. É possível o divórcio? Sim. Esses dois pontos. Adultério, desde que não haja perdão, se houver perdão, reconciliação, nós aconselhamos a voltar, a se unirem. Porque não foi assim desde o princípio. O princípio, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus não criou o divórcio. Em Malaquias, Deus diz, o próprio profeta diz que Deus abomina o divórcio. Mas se houve o adultério e não há perdão, separe. E se há o abandono do lar, e aí vem um ponto, tá certo? Pastor, o que é o abandono do lar? É somente quando o cônjuge sai de casa? Não. Por exemplo, violência doméstica é abandono do lar. Mesmo em casa, ele não ama mais o cônjuge. E é caso de polícia. Sobretudo, não é? É caso de polícia. Deixa eu só concluir, senão eu perco o pensamento aqui, tá certo? Mas eu passo para a irmã bem rapidinho. Infelizmente, há muitos casos de violências domésticas dentro das igrejas e a liderança tem sido omissa. Não é pouco não, são muitos. E eu já ouvi relatos. Pessoas dizem, pastor, eu saí daquela igreja porque o meu marido me batia. E eu fui falar com o pastor, e sabe o que o pastor disse? Ame-o. Fique com ele, vamos orar para Deus converter o coração dele. Fique com ele. E eu não fiquei, pastor, nem com ele, nem na igreja. Porque isso é conselho de um pastor. Sou eu que estou apanhando em casa, não é ele? Nós não podemos apoiar, meus irmãos. Ah, não, minha irmã, mas fica apanhando. Apanhe, nós vamos orar para Deus converter. Não se divorcie e apanhe. Que conselho é esse que eu posso dar a um membro, por exemplo? A irmã das Dores. Sim. Sim. Aí a gente parte para um outro caso. Por exemplo, essa questão do relacionamento íntimo entre o esposo e a esposa. O homem, ele vai muito pela razão. Então, por exemplo, há momentos no corpo da mulher, que ela pede um pouco de resguardo. E o homem precisa entender esse tempo da mulher. Por exemplo, no período das mulheres, e as irmãs entendam, o homem tem que respeitar aquele momento. Isso não se conjectura como abandono. É o tempo dela. Dos dois. Tem que ter essa compreensão, tanto do marido quanto da esposa. Vai chegar uma época, uma certa idade da mulher, que a mulher não vai mais ter o vigor que tinha quando era jovem. E o homem precisa respeitar esse tempo. Isso é outra coisa. Não é abandono. É outra coisa. Existe, por exemplo, também no corpo da mulher, questões de ordem de saúde. Questões de ordem psicológicas, emocionais.
Às vezes a mulher não está emocionalmente bem. E o homem não pode forçar. Porque aí vai ocorrer em outro crime, que é o estupro. Né? Forçar a pessoa a ter relações. Isso aí é outro caso. Mas o ponto é o seguinte, o abandono do lar. Psicologicamente, é aquele homem que maltrata a esposa. Ele não bate nela, mas ele humilha. É abandono do lar. É violência. É violência. Quando o marido compara a esposa com outras mulheres, é violência. Emocionalmente, aquela mulher está arruinada. E aí o ponto ápice é o espancamento. Quando começa humilhando a mulher psicologicamente, quando começa assim, o ponto final vai ser a violência em si, o ato da violência. E aí nós como cristãos não podemos apoiar nenhum tipo de violência contra a mulher. É isso. A gente muitas vezes faz brincadeira, chacota, quando é o inverso, quando é esse ponto aí, que você pontuou, né? Quando é com o homem. A gente geralmente brinca, faz brincadeira. É, sim. Não? Isso, isso. E a gente precisa ter, aí voltando a um dos nossos estudos, nós precisamos ter muita maturidade. Maturidade. Eu já vi pastor dizendo o seguinte, quando a mulher chega machucada na igreja, o pastor diz o seguinte, quem escolheu ele, não foi você? Eu já vi pastor dizendo. Está apanhando porque quer, quem escolheu foi você. Aí vem outro lado, né? É violência psicológica, violência financeira. É a mulher que está presa a ele e tem medo de denunciar ele por causa do salário, da feira, das contas que ele paga. Não é? Tranquilo até aqui? Pouquinho aí. Aí eu queria concluir, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, uma palavra aos casados. Você que é casado, está noivo aí já. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Valorize seu casamento. Aliás, voltando um pouquinho, não sei se deu para responder, Claudineide. A irmã Claudineide fez a pergunta agora há pouco, né? Não sei se deu para responder a pergunta da irmã aí, mas qualquer coisa, no final a gente tenta explicar melhor. Mas aos casados, valorize o seu casamento, valorize o seu cônjuge, valorize o seu casamento, porque foi o próprio Deus quem lhe deu, né? E Deus não erra, Deus não falha. Uma palavra agora aos solteiros. Cortou ali embaixo, né? Mas é 1 Coríntios, capítulo 7. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo está dizendo o seguinte, não é doutrina, tá certo? Não é que agora haverá um celibato dentro da igreja presbiteriana, não. Quem é solteiro agora não vai casar mais, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que seria bom, mas, caso porém alguém não se domine, lembra que nós falamos sobre prostituição, na mente, porneia, caso alguém não se domine, que faça o quê? Que se case. Porque é melhor casar abrasado. Aí tem um outro ponto aqui, rapidamente. Pastor, eu não quero casar, eu posso viver junto. É pecado. Pecado também. Uma palavra a todos. E a palavra é essa, para a gente concluir. Que Deus nos sustente
com graça e misericórdia. 1 Coríntios 10, verso 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ah, pastor, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu sou um homem de oração, eu vou para a vigília, eu subo um monte. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não é? Acontece muitos escândalos com pessoas que a gente menos esperava. Por quê? Mateus 19, verso 6. O modo que já não são mais dois. Porém, eita, as irmãs, uma só carne. Portanto, o que Deus não separou. Que imagem bonita, né? Aos casados aí, chegar na idade do nosso irmão Max. Quantos anos de casado? Não, não. São quantos anos, Max? Quantos anos? Eita, perguntar a mulher é mais fácil, né? Quantos anos de casado, minha irmã Lourdes? 30? 30 anos. É difícil, né? A gente vê um casal com 30 anos de casado. Porque a nossa sociedade tenta nos ensinar e doutrinar que isso daqui é ultrapassado. A irmã Rosélia tem 40. Louvado seja Deus pelos casais da nossa igreja local. Meus irmãos, concluímos nosso estudo essa noite. Eu vou convidar você a ficar de pé. Pedir ao nosso irmão Adablian para orar pelas nossas famílias, pelos casados da nossa igreja. Orar também pelos solteiros, para que Deus dê maturidade aos solteiros, aos adolescentes, aos jovens. Um último conselho: estude. Aos adolescentes, estude, trabalhe, cresça, para depois pensar em namoro. É bom, é bênção, mas sirva ao Senhor, e Deus vai abençoar vocês. Amém? Vamos orar? Depois eu estarei impetando a bênção. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse, ó Pai, sobre o teu povo que aqui se reúne nessa noite, bem como se encontra espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Diácono Clóvis, desliga esse negócio aí.